Filipenses capítulo 2. Diz a palavra do Senhor. Vamos, amém? Todos acharam? Vamos ver a partir do versículo 5. Amém? Amém? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Senhor, obrigado, Jesus, por essa palavra que nos venha fortalecer, nos venha dar ânimo e venha nos explicar, venha nos dar, Senhor Deus, capacitação para podermos ver, ó Pai, o que significa a palavra. Pai, em nome de Jesus, Pai, fala com cada um de nós. Amados, existe algo muito forte para que a gente possa ver o que Jesus fez para que ele se tornasse o nome que está acima de todo nome. Às vezes a gente pensa que é uma coisa assim, um passe de mágica. Não, ele passou pela terra, ele se identificou como Senhor e Salvador, não somente falando com palavras, mas praticando aquilo que o Pai mandou ele fazer. Ele veio aqui com toda a glória, como diz, né? Ele não é de sorte vós mesmo haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não bateu no peito e diz: eu sou Deus e eu vou resolver o assunto aqui na terra. Eu vim para resolver. Não, ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele veio cumprir a palavra de Deus. Ele veio cumprir tudo aquilo que ameaçava, que fazia com que ameaçava, no caso, a vida da criação de Deus. Tudo aquilo que ia tirar a salvação, ou seja, o plano que Deus fez para o homem estava praticamente destruído. Né? Se não fosse Jesus, esse plano não se completaria para que nós tivéssemos o caminho da salvação. Então, é importante ver que Jesus ele tomou uma posição de obediência a Deus. Obediência no sentido de quê? No sentido de não ser Deus aqui na terra, ele se tornou servo. Né? Ele aniquilou-se a si mesmo, formando em forma de servo. Mas eu gosto muito de comparar com uma chave, né? Eu tenho um chaveiro, tem muitas chaves aí, quando eu não sei, eu coloco uma chave com um durex em rosa, outro verde, outro azul, boto o cadeado. Lá na igreja, por exemplo, é assim, para eu poder identificar a chave. Jesus Cristo é uma chave que abre para todas as portas. Não existe porta que o Senhor não vai abrir. Mas para isso, amado, nós precisamos entender como ele fez isso, nós também temos que fazer. Se Deus, como Jesus, o Espírito de Cristo, desceu aqui, não bateu no peito para ser rei, ser senhor, e se tornou servo, eu e você temos que nos tornar servo também. Porque isso é que vai fazer. Por isso que a palavra diz: os humilhados serão exaltados. Aquele que não é, como diz 1 Coríntios capítulo 2, que fala sobre 2,14,
que fala assim: aqueles que não são, né, Deus tem prazer em tornar que são, para envergonhar aqueles que pensam que são alguma coisa. Então, nós nos colocamos na mão de Deus e deixamos Deus trabalhar. Não resolvemos o assunto. Não somos maiores do que ninguém. Quem nos faz maior é o Senhor, para que a glória se manifeste através dele. Ele é a glória. E nós tentamos ser espertos. Eu sempre digo, o mundo é dos espertos e o céu é dos escolhidos. Porque quando eu sou esperto diante de uma situação, eu bato no peito: oh, eu enganei o cara, dei um jeito e fiz o meu jeitinho ali e tal, e saí fora dessa. Mas quem perde nunca esquece. Agora, quem ganha não, quem ganha comemora. Então a gente tem que pensar que Jesus Cristo não veio assim para mostrar que ele veio se tornar servo, ele veio cumprir a palavra de Deus para se tornar uma ovelha muda para o matadouro, para que quando fosse para a cruz, ali ele cumprisse a palavra de Deus. Ele, Jesus, é a própria palavra. Ele é a chave que abre todas as portas. Por isso que Jesus Cristo, ele tornou-se esse Senhor. Por isso que o nome dele está acima de todo nome. Então, amados, o que eu quero colocar para vocês é como Paulo colocou: o nome de Jesus na boca de cada um ou de qualquer um vai se tornar poder? Não. No livro de 1 Coríntios, eu quero que vocês saibam, se vocês quiserem, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. No versículo 3 diz assim: portanto, o apóstolo Paulo diz: vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é maldição, é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então, eu não estou entendendo, pastor, o que significa isso, né? Existe uma forma da qual, né, como eu falei, que para que esse nome tenha poder, ele tem que ser dito pelo Espírito Santo. Parece assim uma coisa sobrenatural, uma coisa muito difícil. Mas nós temos que esvaziar de nós mesmos, como Jesus fez, para que Deus assuma o lugar dele em nós. Porque todo esse plano de Deus, desde quando o pecado entrou na terra, quando nós citamos aqui, Satanás falou a Adão e Eva, e ali houve a decadência do homem, ou seja, o homem se transformou ali, ele doou ali praticamente tudo aquilo que Deus deu para ele, o domínio, né? Deus, quando fez o homem, ele deu o domínio sobre todos os animais da terra, sobre tudo, para administrar a terra. Aquilo ali foi por terra, porque ele resolveu obedecer ao diabo, né? E Jesus, quando veio, justamente, o diabo ofereceu para ele: ó, dessas pedras você pode transformar em pães. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então você repara bem que nós estamos estudando aqui, ou pregando, manifestando o poder de Deus, pela palavra de Deus. Primeiro nós falamos que é preciso você ouvir a Deus, né? Lembra que no louvor, fala comigo, Senhor, fala comigo, porque nós não podemos ter zumbidos, nós não podemos ter interferência na voz de Deus. Por isso que muita gente fala em nome de Deus e misericórdia não tem nada a ver com Deus, entendeu? E às vezes você pergunta: Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Você vai perguntar o que é sobre o mesmo assunto, cada um falou uma coisa. Então, Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, mas ele é detalhista nessa forma da qual vai usar o nome de Jesus. Se você vai usar o nome de Jesus, tem que ser pelo Espírito Santo. Até para orar. Nós não sabemos orar como convém. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 26, a gente não sabe orar como convém.
O Espírito de Deus é que tem que interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Amados, quando eu lembro, não só eu, mas outras pessoas que já dão testemunho, quando fomos batizados no Espírito Santo, nós largamos tanta coisa, amados. Nós lutamos e batalhamos, deixamos de fazer tantas coisas e achava assim, poxa, se eu estou pecando contra Deus, isso vai interferir, que o Espírito Santo venha me batizar para que Deus possa tomar a frente. O batismo significa uma entrega total. O Espírito Santo toma você. É um comportamento. Quando os discípulos chegaram ali, diante do dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles, já não falavam mais a língua deles. Eles estavam falando a língua dos anjos. Né? E do que eles estavam falando? Eles estavam falando justamente as glórias de Deus, falando os poderes de Deus, falando as coisas maravilhosas de Deus, ali em línguas em que aqueles que estavam ouviam na sua própria língua. Isso é sobrenatural, porque eles estavam falando na língua do Espírito Santo e todos que estavam ouvindo ali estavam ligados no Espírito Santo. É por isso que quando a pessoa está dispersa, a pessoa não tem condições de ouvir a voz de Deus. Ela pode ouvir qualquer coisa, um ruído e tal, mas para ouvir a voz de Deus, ela precisa estar ligada na presença do Senhor. E para isso, amados, para ouvir a voz de Deus, como diz aqui ao Jesus Cristo, ele se transformou, ele transformou-se, ele mudou, ele não se usurpou ser Deus, ele deixou de ser a forma dele para se tornar homem, né? Como ele disse assim mesmo tomando a forma de homem, humana, de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Se Jesus se humilhou para cumprir uma missão, quem não quer se humilhar não pode cumprir nenhuma missão com Deus. Quem não aceitar a palavra de Deus como ela é, e tantas coisas que vêm aqui contra a gente não consegue. Não é pela força, não é pelo conhecimento, não. Às vezes a pessoa pensa, não, eu vou ler a Bíblia toda, vou fazer teologia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu não estou dizendo que isso é ruim, não, nem estou fazendo apologia contra o estudo, de forma alguma. Mas é fundamental que vocês se equinosem. Equinose no grego significa esvaziar-se de si mesmo, para que a palavra de Deus penetre em você e ela toma a frente da sua vida e o Espírito Santo te conduza, para que a palavra, quando saia, o nome de Jesus, saia com uma chave que abre todas as portas. Né? Porque aí o Espírito Santo, que fala através de Deus, vai falar com você. E aí você vai ter certeza. Amados, eu estava falando sobre autoridade no domingo. Autoridade é quando a pessoa não é que só tenha conhecimento, é que aquele que fala através de você sabe de todas as coisas. Amém? Aquele que fala através de você sabe de todas as coisas. Que aí tem autoridade. Jesus, quando pregava, ele tinha autoridade porque ele veio de Deus. Então ele falava com tranquilidade, estava falando como se Deus estivesse falando. Então Deus falando, eu estou no Pai, o Pai está em mim. E ele falava, eu falei, meu Deus, ele fala como se estivesse lá no céu. E estava no céu, porque ele veio de lá. A Bíblia diz em João 3 que aquele que veio de lá, né, é o mesmo que subiu, o mesmo que desceu, é ele, é Jesus. E o nome dele se tornou Messias, salvação, né? Ele é o Salvador, é o nome que está acima de todo nome. Então ele veio para conseguir essa forma, ele teve que se humilhar, ele teve que se doar, ele teve que se entregar. E ele se doou de uma forma como ninguém se doou. Por isso que nós, para que possamos buscar a Deus, nós temos que buscar com intensidade, não somente com palavras e com oração, mas com atitudes. Atitudes que quando uma pedra é jogada em você, ou quando tem muitos querendo jogar uma pedra em você, você se humilha e deixa. Porque quem vai te livrar das pedras é o Senhor. Quando você sente uma situação em que você está sendo colocado numa situação difícil, talvez você esteja numa situação difícil por causa que alguém te colocou, ou no trabalho, ou na família, numa situação, Deus quer te tirar dessa situação. E esta situação, ela vai se tornar para você algo que vai fazer de você um servo de Deus muito mais operante. Porque você vai ver a mão de Deus agir. Como eu citei Gideão no passado, o que aconteceu com Gideão?
Gideão, ele estava numa situação totalmente de escravidão. Ele estava malhando o trigo no lagar, com medo dos midianitas. E ali, ele com medo, chega um anjo e fala para ele, a Gideão, homem valente. Ele falou assim, eu, homem valente? Quem que sou eu? E ele começou a falar, mas Deus te chamou para você vencer os midianitas. Ele falou, quem eu? Eu sou o mais pobre, eu sou a família mais pobre de Manassés, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou nada. Aí Deus falou assim, não, Deus escolheu você, e você que vai fazer a obra de Deus, vai lutar contra os midianitas, contra o exército, como se fosse um homem só. Isso, eu até preguei já isso, como se um homem só não é contra o exército, vai virar um homem, ele vai lutar. Não. Ele ia lutar contra ele próprio. Ele tinha que esvaziar de si mesmo para que Deus pudesse assumir o lugar dele. Aí, tanto foi que ele botou o paninho lá de fora, pediu que chovesse, que o sereno cobrisse toda a terra, aquilo que eu repeti no princípio, para poder ter certeza que era Deus falando. E quando ele teve a certeza, ele estava com a autoridade de Deus. E ali ele fez o quê? Ele se colocou numa posição em que Deus falou assim, ó, você está com 32 mil homens aí, esse povo é demais, esse exército teu está muita gente. Tira aí aqueles que estão com medo. 22 mil saíram, ficaram 10 mil. Aí ele falou, meu Deus, aí foi caminhando, de repente Deus falou assim, ó, tem gente demais aí. Quando passar na água ali, aquele que botar a mão na água assim, tiver dentro do propósito, esse vai guerrear com você. De 10 mil, sobrou 300. E Gideão não esquentou a cabeça. Por quê? Quando você tem certeza da coisa que está com você, quando é Deus que está agindo através de você, não é você que está agindo, as coisas vão acontecer. E foi isso que aconteceu. Com 300 homens ele venceu o exército dos midianitas e transformou totalmente a cidade, a nação de Israel. Deus quer que você transforme o lugar onde você está. Mas para isso nós temos que ser como Jesus, se humilhou, se transformou em forma de servo. Porque a gente pensa que o servo é menor do que o seu senhor. Muitas vezes não. O seu servo, se ele tem Deus no coração, ele é muito maior do que o seu senhor. Não o Senhor que eu falo, o Senhor Deus, mas é maior do que aquele que está acima dele, que aparentemente tem uma hierarquia maior. Mas Deus quer falar com você sobre isso, amados. Porque o nome de Jesus, para a gente poder usar, tem que ser usado pelo Espírito Santo, para ele fazer a ação, para ele ter a ação verdadeira. Nome que está acima de todo nome. Eu vou continuar aqui com vocês. Tornando-se em forma de servo, fazendo semelhante a homens e achado em forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Você sabe que humilhação é essa? Que tamanho de humilhação o Filho de Deus teve aqui na terra? De ser morto, ou seja, de ser levado por uma cruz, condenado à morte, porque ninguém matou ele se entregou, né? Ele falou, eu entrego o meu espírito para Deus, né? Antes de matar ele é meio complicado. Isso aí é meio, não vou entrar nesse mérito, mas Deus ali, Jesus ali representando Deus, mas estava se humilhando para salvar nossas vidas. Para que nós recebêssemos autoridade depois da morte. E essa obediência até a morte, ele se humilhou. Imagina o Filho de Deus, que não usurpou ser igual a Deus, aceitou o plano da morte. Aceitou ser julgado. Imagina ele estar sendo julgado, ele falou assim, meu Deus, eu sou inocente aqui, sou filho de Deus. Teve uma hora que, quando Pedro foi preso, né? Pedro tentou lutar com o soldado, pegou uma espada, cortou a orelha. Cortou a orelha não, ele foi cortar a cabeça do cara, e o rapaz, eu estava lá, né? Ele desviou a cabeça, acertou na orelha, que Pedro tentou acertar a cabeça do soldado, e acertou a orelha. Jesus foi lá, pegou a orelha e botou, ô Pedro, se eu quisesse, eu clamaria ao meu pai, ele mandaria uma legião de anjos e dispersava os soldados todinhos. Mas ele quis dizer o quê? Que eu posso fazer isso, mas o melhor é eu cumprir a missão para dar a você, Pedro, e a todos esses que estão aí com você, futuramente, a autoridade do Espírito Santo de Deus que virá sobre você. E você vai usar o meu nome para fazer grandes milagres, para mostrar que esse Jesus que está aqui é o verdadeiro Deus. Amém, queridos? É dessa forma.
É dessa forma que Deus veio a este mundo. Então, ele aceitou a morte, aceitou a humilhação, para que nós pudéssemos usufruir de um paraíso. O paraíso que está para todos aqueles que o aceitarem e que viverem conforme a sua vontade. Né? Isso é que ele faz conosco. É essa a Bíblia que leva-nos a isso. Por isso que ele fala aí de pregar o mundo e o evangelho a toda criatura, para que você, saindo de uma situação difícil, como às vezes você pode estar me ouvindo e está precisando sair de uma situação difícil, em virtude de alguma acusação, de virtude de uma mentira, em virtude de tantas outras coisas, você saindo dela, você vê que como Deus saiu, você fala assim, eu quero contar isso para todo mundo, isso aqui não é segredo. Eu quero dar o meu testemunho, mas não é só o testemunho, só um testemunho. Você tem que viver de acordo com aquilo que Deus está te ensinando. E você vai ter outras escalas maiores, para que isso possa cada vez mais provar em você, dar autoridade, fortalecer você, para você se livrar de todas as setas, porque nós não seremos aquele todo-poderoso, não somos super crente nem super-homem. Nós vamos sofrer outras afrontas, e muitas vezes as afrontas que vamos sofrer vai ser que nem Paulo. Senhor, tira essa espinha do meu carne, eu não estou aguentando. É coisas que vai mostrar que a nossa fraqueza, vai tirar toda a soberba, porque eu não posso todas as coisas só, como diz o versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem me fortalece é Jesus. Porque ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já venceu, a morte está dentro de mim. Então ele sabe aonde eu posso, até onde eu posso ir. Ele sabe de todas as coisas. Então, quando eu tenho ele dentro de mim, eu sei que ele vai guardar a minha vida. E ele é o nome que está acima de todo nome. E para encerrar aqui, já estamos quase no final. Aí, quando ele teve a morte de cruz, do versículo 9 diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. É poderoso. Eu quero ler mais um versículo, eu estava falando aqui, e Deus me lembrou de mais um versículo aqui em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Eu vou ler aqui uns versículos, vamos ver se eu acho aqui. Aleluia, glória a Deus. Versículo 11 diante diz assim. E apegando-se... Não, vamos ver aqui o versículo 8. Versículo 10, quer dizer. E conheciam-no, pois era ele o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo, né? De surpresas, né? E assombro pelo que acontecera. E apegando-se o coxo a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que nos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregaste perante a face de Pilato, negaste, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós o negaste, o justo, e pediste que vos desse um homem homicida, né? Soltasse Barrabás, e mataste o príncipe da vida, o autor da vida, né? Ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Essa que testemunha que eu estou falando. Nós somos testemunha, e pela fé, e em seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vocês, esta perfeita saúde. Amém, queridos? E agora, irmãos, eu sei
que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Então, o que acontece? O que Jesus está dizendo aqui? O que Pedro está dizendo? Que ele operou um milagre naquela porta lá de Formosa, com aquele coxo que pediu, eu não tenho ouro nem prata, estava pedindo esmola, mas o que eu tenho eu vos te dou. E orou com ele, e em nome de Jesus o Nazareno, ele se levantou. Então, é através do nome de Jesus, porque, mas Pedro ali está ciente de que não foi ele, foi o nome de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, que ele foi batizado ali no capítulo 2, ali anterior, ele foi batizado e recebeu essa autorização. Essa autoridade começou a ser usada através de Pedro, depois através de Filipe, através de Paulo e através de você, através de nós, Igreja do Senhor. Isso passou para nós. Amém, queridos? Para que aquilo que te aflige, aquilo que tenta te oprimir, é que Deus quer te livrar. Essa é a ferramenta que Deus quer te dar. É o cajado de Moisés, para você abrir um mar vermelho. Que quando Deus te livrar, você busca Deus. Por isso que buscar é o Senhor enquanto se pode achar, como foi lido aqui. Buscar é Deus, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas, para você ter essa autoridade e a certeza que Deus é contigo e que fará grandes coisas através de você, porque Ele quer te usar, Ele quer primeiro te libertar. Nós lhe pregamos no domingo, eu falo, primeiro é o vinde todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Para vocês tomarem o jugo dele, o fardo dele, né? E aí vocês vão entender esse processo. E quando depois do vinde a mim, depois que você vem a Deus, ele vai ir de pregar o evangelho. Sejais minhas testemunhas, porque eu vou usar vocês através dos milagres, dos poderes. Tudo dentro de ordem e decência. Como eu preguei terça-feira, dentro de uma hierarquia, dentro da obediência. Aí Deus vai usar você de forma poderosa e você vai começar a se identificar, a fazer as coisas, não para tentar passar por cima de outro, tentar lutar com um, com o outro, não. E quando a pessoa te fizer, eu vou te mandar no lago de fogo, você não manda ninguém para o lago de fogo, não. Abençoa essa vida. Pastor, mas ela me fez mal, mas também Jesus sofreu muito mais do que você. Amém, queridos? Que Deus abençoe você. Essa palavra é para você que esteve nos ouvindo, que separou esse tempo para estar conosco. E eu tenho prazer de falar da palavra de Deus, do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês e que a glória de Deus se manifeste não só na sua vida, em todos que cercam vocês, na sua família, na sua casa, por onde você colocar a planta dos seus pés. Como disse a Josué ali, eu vou te dar. Eu vou te dar porque eu quero que você fale do meu nome. Meu nome é Jesus, diz o Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus, seja contigo hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Mas antes eu quero deixar um aviso. Amanhã, amanhã não, sábado, 19 horas, tem um encontro de mulheres na nossa igreja presencial. Será uma bênção. Não deixa não. O doutor Adriano, uma mulher de Deus, vai estar falando com você, né? E outra também, quero colocar diante de Deus o evento que nós teremos uma campanha para o final do ano, né? Para o ano que vem, 2022. Mas que esta campanha também é para agora, né? Você vá para ser curado, vinde a mim, né? Vá para receber e também para entender o que Deus quer fazer com você, para te abençoar, para te preparar para 2022, um ano de restituição e vitória. Você não perdeu nada não, Deus vai fazer restituir, amém? Então, quartas-feiras, todas as quartas, a partir do dia 1º de dezembro, né? Primeiro de quarta, e depois dia 8 e dia 15 e assim por diante. São 5 quartas-feiras nós ministrando a palavra sobre a sua vida através de um evangelista de Deus chamado Wellington Silva. É ele que vai ministrar. Amém? Eu vou estar lá, com certeza, ministrando também junto com ele. Que Deus abençoe vocês. Fique na paz do Senhor. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau, queridos.